e gloriosa paz do nosso Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, eu sou muito grato aos céus, porque o nosso Senhor, Ele tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui reunidos juntos, cultuando e aprendendo mais da parte do nosso Senhor. Eu agradeço aos céus, porque nosso Senhor, Ele é sempre misericordioso, grande, tremendo e bondoso para com todos. Aleluia! As suas obras. Glórias a Deus. Irmãos, sem demais palavras, eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3, versículos de número 17, 18 e 19, onde o nosso Senhor Ele há de falar conosco em apenas alguns instantes. É uma passagem tão quanto conhecida assim, mas a palavra de Cristo ela se renova todas as manhãs. E temos a certeza e a confiança que o nosso Senhor, assim como agiu no passado, Ele irá agir nesses dias sobre as nossas vidas. E a Bíblia fala que o testemunho testifica a fé de todos. E hoje eu estou cheio de algo muito valoroso, que é o amor dos irmãos. Às vezes nós pensamos que temos problemas, e aí o nosso Senhor nos faz entender que isso é só uma etapa que você está passando, e que problemas podem aumentar sobre as nossas vidas, mas certo estamos que Ele ainda é e será o socorro bem presente nas horas da angústia. Glória a Deus. Irmão, sem umas palavras, Daniel capítulo 3, a partir do versículo 17 ao versículo de número 19. Eu confesso que ontem à noite eu deixei essa passagem bíblica lá na igreja, mas o nosso Senhor esta tarde Ele me convenceu a trazer essa palavra novamente. E o nosso Senhor Ele há de falar comigo. Abriu todos, irmãos? Glórias a Deus, né? Versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava a aquecer. Somente, podem se sentar. E essa passagem bíblica ela fala demais comigo, creio também que ela falar com cada um dos irmãos. A Bíblia fala que o nosso Senhor Ele retira a nação de Israel de um cativeiro que se prolongou durante 430 anos. O nosso Senhor retira aquela nação de Israel com mão forte e poderosa. E aí a Bíblia fala que o que o nosso Senhor fez sobre a nação de Israel chamou a atenção e os olhares não só apenas do Egito, mas de todas as nações circunvizinhas. A Bíblia fala que passam-se anos e anos e a nação de Judá, ela se corrompe, ela profere palavras que não agradam ao nosso Pai, não só palavras, mas como atitudes também que não levam contentamento ao coração do nosso Rei, do nosso Senhor. E a Bíblia fala que o nosso Pai está atento a tudo que se faz debaixo do sol, e que nada passa desapercebido sobre os seus olhares.
até mesmo as nossas dificuldades, cada um temos, nada passa desapercebido. E a Bíblia fala que a nação de Israel começa a praticar ações que não eram agradáveis aos olhos do nosso Senhor. E a Bíblia fala que o nosso Senhor permite que uma outra nação tome a nação de Judá, a nação de Israel. Uma nação que ele amava e que cuidava grandemente. Infelizmente, a mesma nação, ela volta novamente ao novo cativeiro. Dentre esses que foram aprisionados da nação de Judá, 3 jovens, 3 adoradores, 3 jovens que cultuaram e ofertaram ao nosso Senhor o que eles haviam de melhor. E a Bíblia fala que o rei daquela nação que aprisionou a nação de Israel, aquele rei, ele resolve ser adorado. A Bíblia fala que esse rei, ele resolve fazer uma estátua e que dá ordens expressas não só aos prisioneiros, mas também a todo o exército de seu país. Ele dá ordem aos prefeitos, ele dá ordens aos presidentes e dá ordens também todos aos chefes da guarda. E a Bíblia fala que todos acatam veementemente a tua voz. Mas esses 3 jovens adoradores, mas que na nação de Israel eram prisioneiros, eram da linhagem real, mas ali eram simples prisioneiros como outros qualquer. Nada estava diferenciando eles dos demais, ainda que eles viessem a ser da linhagem real, da linhagem de Judá. A Bíblia fala que aqueles jovens, eles resolveram desobedecer, afrontar. Eles resolveram contrariar as ordens do rei. Porque a Bíblia fala também que esses 3 jovens, eles aprendem os estatutos e lei mosaica. Eles não aprenderam na nação da Babilônia. Tudo isso que eles aprenderam foram na nação de Israel. Ambos foram aprisionados, mas os seus entendimentos não ficaram aprisionados. Tudo aquilo que eles haviam aprendido não pôde ser aprisionado pelo adversário. Irmão, nós podemos vivenciar em inúmeras coisas, passarmos por situações um tanto quanto difíceis, podemos passar por momentos constrangedores, podemos passar por momentos de vergonha, mas a Bíblia fala que aqueles jovens andavam juntos. A Bíblia fala: anda sábio, porque sábio também serás. A Bíblia fala que esses jovens, eles têm o hábito de adorar o Rei dos Reis. E eles tomam uma decisão, porque anteriormente a Bíblia fala que todos foram avisados dos perigos as quais eles corriam se não dessem credibilidade ou se não obedecessem à voz do rei. A Bíblia fala que esses jovens tomam uma decisão, e essa decisão chama a atenção de todos que estavam naquele lugar. Esses jovens, eles decidem se manter firmes naquilo que eles aprenderam. Nós, a Igreja de Cristo, nós precisamos nos manter firmes naquilo que aprendemos. Nós não podemos permitir com que
adversário ou quem quer que seja venha nos instruir ou venha nos amedrontar para que nós venhamos a fazer suas vontades. Porque aqueles 3 jovens decidem não adorar deuses estranhos. E eu fico imaginando como que seria se eu me curvasse a estátua de Baal e começasse a adorar. Como que seria se eu me curvasse ao Deus do dinheiro, ao Deus do dinheiro, que é o Mamon, curvasse a ele e adorasse aquele Deus. A Bíblia fala que aqueles 3 jovens acharam isso um absurdo. Aqueles 3 jovens não quiseram ofertar adoração a essas imagens de escultura, porque aquelas imagens de escultura, elas não tinham poder nenhum. A Bíblia fala que eles decidem se manter firmes e nada moveu o entendimento daqueles jovens. Nós não podemos deixar com que coisas superficiais movam o nosso entendimento para com o nosso Senhor, para com o nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que aqueles jovens não se dobram àquela imagem de escultura. E imediatamente aqueles jovens foram acusados de desobediência. A desobediência acarretava a morte. Porém, eles não se preocupavam com essa condenação, porque o que estava no coração deles era ser fiel até a morte. E eles foram fiel ao nosso Senhor. E a Bíblia fala que essa ação voluntária, a Bíblia fala que essa ação de amor trouxe um profundo descontentamento ao coração do rei. E o rei, agora indignado, furioso, ele é contrariado. Irmãos, a Bíblia fala que aquele rei, ele nunca foi contrariado na nação da Babilônia. A Bíblia fala que os prefeitos, nem os presidentes, nem os satrapas, eles desobedeceram ou descontrariaram aquele rei, o rei Nabucodonosor. Pela primeira vez na vida, ele é contrariado. E ele é contrariado por prisioneiros. O que eu aprendo com isso? Não é porque eu estou numa posição inferior que eu vou me dobrar à vontade daquele que é superior. Todos nós sabemos que toda a liderança é constituída pelo nosso Senhor. Isso aqui eu falei ontem lá na igreja, quero falar aqui novamente. Todos nós sabemos disso, mas a partir do momento que essa liderança começa a retroceder, começa a fazer coisas que desagradam ao nosso Pai, nós somos desobrigados a obedecer àquela liderança. A Bíblia fala que o rei, ele não satisfeito, ele dá ordens expressas aos seus soldados e manda chamar um dos mais fortes dele, para que aqueles 3 jovens fossem aprisionados, amarrados e lançados no fogo. A Bíblia fala que esses homens foram chamados, eram os mais fortes dentre da nação da Babilônia. E esses adoradores foram aprisionados. Esses adoradores, a Bíblia fala que eles foram lançados naquele fogo. Mas a Bíblia fala também que aquele forno, ele acaba destruindo a vida daqueles soldados que lançaram aqueles adoradores no fogo. A Bíblia fala que aqueles soldados todos foram incinerados. Todo aquele que se propôs
a fazer o mal ao teu respeito, ele receberá do Senhor aquilo que ele merece. Se tranquilize, não discuta, não eleve a tua voz, não se exalte. Confia naquele que te criou, confia naquele que te domina. Nós somos dirigidos e dominados pelo Senhor. A Bíblia fala que o rei, ele observa atentamente tudo aquilo que estava acontecendo diante dos seus olhos. E a Bíblia fala que o rei, ele presencia a morte daqueles soldados. E o rei também presencia outras coisas que lhe chamaram muito a atenção. A Bíblia fala que ele presenciou a quarta pessoa naquele forno. Ele viu coisas que, particularmente, eu acredito que as suas pálpebras, que ele se impressionou tremendamente. A Bíblia fala que ele viu um homem de branco e que nada estava acontecendo com aqueles adoradores. A Bíblia fala que conosco também que ele manda aumentar o fogo 7 vezes mais. Algo aqui que eu acredito que ele não estava satisfeito com o volume que havia no fogo, e ele dá ordens expressas para que esse fogo se aumentasse 7 vezes mais. Ou seja, em outras palavras, ele está inviabilizando toda ou qualquer possibilidade de vida que viesse a sair daquele fogo. Ele fez aquilo que ele desejou. Ele fez aquilo que ele quis como rei, como autoridade suprema daquela nação. Ele fez aquilo que havia no seu coração. Mas a Bíblia fala que a tua vontade para com aqueles adoradores se frustrar. Aquele desejo que o adversário tem para com a tua vida será frustrado. É o que nosso Senhor está nos dizendo aqui nesta noite. E a Bíblia nos diz um pouco mais além. A Bíblia diz que esses homens, eles saem ilesos daquele forno. E o rei, ele se aproxima e começa a examinar cuidadosamente cada parte do corpo daqueles jovens. Ele começa a examinar os pés, as mãos, as roupas e o cabelo. E a Bíblia fala que nenhum dos seus cabelos foram atingidos. Aqueles jovens estavam diante do rei, e o rei estava diante de um milagre. A Bíblia fala que aquele rei, ele começa a examinar aqueles 3 jovens como se ele fosse médico, mas não encontra mal algum na vida daqueles jovens. Ele não encontra nada. Ele vê o fogo, mas o resultado daquilo que ele desejava, ele não alcança. O resultado, tudo aquilo que o adversário tem para as nossas vidas, ele não vai alcançar o teu objetivo. Seja na saúde, seja na vida afetiva, seja nas finanças, ele não vai alcançar o teu objetivo. E um pouco mais adiante, a Bíblia fala que o rei, ele é tremendamente surpreendido com as mãos do nosso Senhor, porque o rei está ali vendo algo que ele jamais imaginou que iria ver por um dia na sua vida. E a Bíblia fala aqui agora que a sua fúria, a fúria que ele tinha para com aqueles 3 jovens, essa fúria desaparece.
Aquela fúria, ela é convertida em adoração. Aquela fúria, ela é convertida em respeito. E a Bíblia fala também que esse mesmo rei, agora convicto que só o Senhor era Deus, faz um novo decreto. E esse decreto se estendia além dos limites da nação da Babilônia. A Bíblia fala que eles trazem um novo decreto. E esse decreto diz que todo aquele que não adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fosse lançado no fogo ardente. E a Bíblia fala que as suas ordens foram obedecidas. E agora o rei, ele se vê obrigado, ele é convencido a cultuar e adorar o mesmo Deus que nós adoramos e amamos. A Bíblia fala que aquelas ações, aquelas atitudes, as quais aqueles 3 jovens tiveram, que surtiram um grande efeito, que nem mesmo eles acreditavam. Eles não acreditavam que o rei abandonasse os seus deuses e cultuasse ao Senhor da glória. Irmãos, todas as batalhas que aqueles 3 jovens vivenciaram serviram para que não só o rei, mas que toda a Babilônia e as nações vizinhas cultuassem ao Senhor da glória. Não foi por força e nem por violência, mas por obra do Espírito de Deus. O Espírito do Senhor, ele surpreendeu grandemente os súditos e a linhagem real da Babilônia. Ele surpreendeu a todos. E a Bíblia fala que agora aquele rei, ele trata aqueles jovens com respeito, admiração e carinho. Aquele que te tratou mal algum dia, aquele que foi desrespeitoso, aquele que foi agressivo, aquele que te ofendeu por alguma razão, não faça nada, porque o nosso Senhor fez toda a obra. Eles não tiveram que pelejar, o Senhor que pelejou por cada um deles. Porque a Bíblia diz que aqueles jovens, eles dizem assim: olha, o Senhor nos livrará do fogo, e não só isso, o Senhor também nos livrará das tuas mãos. O nosso Senhor cumpriu cada palavra que aqueles jovens proferiram para com aquela autoridade. Nosso Senhor irá cumprir toda a palavra que nós proferimos debaixo da tua autoridade, para quem quer que seja. E aqui eu encerro dizendo, a Bíblia fala também que esses jovens, eles são reverenciados. Eles veem aqueles soldados que lançaram eles no fogo serem incinerados, mas eles não se alegram com a destruição daqueles homens. Eu não posso me alegrar com o fracasso de ninguém. Eu não posso me agradar com aquilo que alegra o coração do inimigo. A partir do momento que eu me alegro com a destruição de alguém, eu estou me assemelhando ao adversário e não ao Senhor dos exércitos. E a Bíblia vai nos dizer também que esses jovens, eles deram um lindo exemplo para cada um dos prisioneiros da nação de Judá. E a Bíblia diz também que esses mesmos jovens, ambos se tornam cada vez mais amigos, e que nada e nem ninguém conseguiu destruir a amizade daqueles jovens. Não deixe, não permita com que o adversário
destrua as amizades que o Senhor constituiu sobre a tua vida. Não permitas com que o adversário venha trazer divisão na casa do Senhor, ou muito menos na tua vida. A divisão é algo que não deveria existir na casa de Deus. Isso é um fato que não deveria existir. Mas é com muita tristeza que nós temos que reconhecer que ela existe. Mas o que existe também é a consciência que temos, que nós temos que desfazer toda ou qualquer obra do adversário que venha estar sobre as nossas vidas. Aqueles 3 jovens continuaram adorando ao nosso Senhor. E nada e nem ninguém convenceu eles a fazer aquilo que desagrada ao nosso Senhor. Irmãos, assim como o rei, ele se viu na obrigação de adorar ao Senhor. Porque agora a Bíblia fala que esse rei, ele começa a fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável aos olhos do nosso Senhor. Através da vida daqueles 3 jovens, o rei, ele passa a adorar o Rei dos Reis. São através das nossas atitudes que nós vamos convencer as outras pessoas a fazerem aquilo que é correto e honesto diante do nosso Senhor. Que a Igreja de Cristo fique com essa palavra. Perdão se eu fiquei nervoso, ou fiquei tenso, ou fiquei tímido, mas nosso Senhor continue falando de uma maneira muito tremenda ao coração de cada um de nós. Esses jovens, eles não só apenas honraram ao Senhor, eles levaram o nome do Senhor às nações circunvizinhas. As suas ações, as suas atitudes vão chegar a outros países através do Senhor da glória. Que a igreja do Senhor fique com essa palavra. Amém? E assim eu agradeço a minha rica e grandiosa oportunidade. Fazer uma aliança com meu Deus.